na igreja onde ele pastoreia em São Mateus, e eu preguei essa mensagem e senti que seria bom pregar aqui na igreja também, porque uma das áreas que a gente lida bastante é com essa área de depressão. Além de pastor, a gente aconselha, e no aconselhamento a gente vê muita gente que às vezes vem para a gente vê claramente que são sinais de depressão. E eu tenho estudado bastante nessa área, e eu acho que depressão não é tão ruim como as pessoas pensam, e a gente precisa então tirar o estigma da depressão. Essa mensagem é para você que está aqui presente, essa mensagem são para as pessoas que estão assistindo. Nós vamos colocar os pontos na mensagem, na nossa página, que aliás eu quero agradecer ao Fabrício por todo o carinho que ele tem em nos ajudar fazer na página da igreja. Vou colocar ela para as pessoas, compartilhe. Essa semana foi tão interessante que eu senti de botar os anúncios que o Felipe faz na página da igreja, e a minha esposa compartilhou, minha mãe compartilhou, e outras pessoas compartilharam, e de repente eu recebi uma mensagem do Facebook dizendo que a nossa página de semana foi vista por mais de 3.000 pessoas. E tudo acontece quando alguém compartilha. Quando você vai lá e simplesmente curte, não muda nada, mas se você compartilha, isso acrescenta, é uma forma de você estar ministrando a vida de outras pessoas. Então as mensagens de domingo, de sexta-feira são sempre gravadas. Pastor Max pregou uma mensagem importante sobre desânimo, e tudo que você tem que fazer, vai na página, compartilha com outras pessoas, isso é de bênção. Nós não vendemos nossas mensagens. Quando eu vou pregar em outras igrejas, as pessoas dizem assim: pastor, o senhor tem mensagem aí para vender? Fala, só ir na nossa página, está tudo lá, é de graça, é só você pegar. Nós não vivemos de venda de mensagem. Então, graças a Deus, a gente não precisa disso para viver. A nossa igreja, eu sempre falo isso, a minha igreja cuida bem de mim, eu não preciso de vender mensagem. Então, compartilha com as pessoas, isso vai ser de bênção para a vida delas. Eu quero fazer algumas afirmações, e por isso hoje eu vou precisar que você preste atenção. Vai ser uma mensagem, uma conversa entre eu e você nessa manhã, e eu vou ter muita coisa projetada, porque eu quero que você acompanhe nesse momento. E a primeira afirmação, eu digo aqui: depressão é a gripe comum da emoção. E eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. E na verdade é um fator curador se nós cooperarmos com ela. Nosso corpo humano foi desenhado por Deus para agir da forma que ele age. A gripe, por exemplo, um resfriado ou gripe, é uma reação do nosso corpo de vírus. Significa que vírus invadiram o nosso corpo e o corpo reage com sintomas de gripe. Febre, todos nós passamos por gripe, resfriado, febre, todos nós experimentamos febre em algum momento da nossa vida, e febre é uma indicação que existe uma infecção no corpo, e o corpo reage com febre, e o corpo está dizendo para você o seguinte: porque tem alguma coisa acontecendo errado. Por exemplo, a gripe, ou resfriado, é muito comum, todo mundo passa por isso, e você sabe que não existe cura para a gripe. Tudo que você tem que fazer com a gripe é você dar uma parada. Você fala assim: não, pastor, eu sei que gripe é só tomar vitamina C, ou gripe é só tomar chá de gengibre, ou gripe é só dormir. O que nós fazemos no finalzinho da gripe é o que a gente pensa que cura a gripe. Mas na verdade o corpo, Deus nos criou para ele mesmo curar a si mesmo. Mas você tem que fazer a sua parte. Então quando você está gripado, você precisa de tomar muito líquido, você precisa de se alimentar, você precisa de descansar. A gripe é comum, afeta todo mundo, mas você sabe que tem gente que morreu já de gripe? Porque gripe pode causar a pneumonia, pode causar infecção, pode causar outros problemas e até mesmo tuberculose. Então, a gripe em si não é ruim, mas o que ela pode causar se não for tratada é que é ruim. Febre em si não é ruim, mas se você não trata da causa da febre, aí que está o problema. Deus nos criou um ser perfeito, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a parte física, a alma e espírito é a parte espiritual. E da mesma forma que como o corpo reage a vírus, a infecção, o corpo também reage a outras coisas que afetam a nossa parte espiritual. Nós estamos usando o termo emoção, poderíamos usar o termo nosso psíquico, poderíamos usar o termo alma.
a parte emotiva nossa também reage. E Deus, de certa forma, criou o corpo humano, como também criou a nossa alma e o nosso espírito, e Deus então permite que a gente passe por depressão, que é uma reação que alguma coisa está errado na nossa emoção. E por isso que eu escrevi que Deus nos desenhou, muito importante, Deus nos desenhou para a depressão. Então, a gente tem que tirar o estigma que depressão é demoníaco. Eu já vi pessoas expulsando demônio de depressão. Sai, demônio de depressão! E alguns até gritam mesmo, achando que o demônio é surdo, né? Aí grita, ai, demônio de depressão. E não tem nada a ver com demônio. Depressão não é um demônio. Não, o diabo toma partido de todas as nossas fraquezas. O diabo toma partido quando você está fraco fisicamente, de quando você está fraco emocionalmente e, sem dúvida, quando você está fraco espiritualmente. Mas não necessariamente é demônio. Nós temos que entender, então, as causas e a cura para a depressão, e por isso, então, essa mensagem. Algumas estatísticas, e existem várias delas, e as mais confiáveis colocam em 20% da população para mulheres, isso, ou seja, 1 em 5. Se nós tivermos 100 mulheres num recinto, possivelmente 20 delas estão passando por algum processo ou por algum tipo de depressão, e 10% para homens. Numa sala de 100 homens, 10 possivelmente estão tendo algum tipo de depressão. Por que essa diferença? É importante a gente entender isso. A diferença não é porque mulheres são mais propensas à depressão, mas o fato que a mulher e o homem reagem diferentes e experimentam depressão de forma diferente. Então é só essa diferença, não é porque mais mulheres ficam deprimidas. Na verdade, os melhores estudos mostram que tanto mulher e homem passam por depressão, mas o que acontece é que os critérios usados para a depressão é diferente. Para a mulher, por exemplo, a depressão é sentida. Para o homem, depressão é ação. Mulher sente a sua depressão. Homem age a sua depressão. Isso é muito importante. Eu estava fazendo uma classe alguns anos atrás, quando fiz doutorado no Fuller, em Pasadena, e éramos mais ou menos 50 pastores, em várias partes dos Estados Unidos. Um doutorado, a gente ia lá, passava uma semana, e ele falou sobre depressão, o professor, e nós nos fizemos, depois ele pediu para dividir em grupos, eram mais ou menos grupos de 7 ou 8 pessoas. No meu grupo, metade era homem, metade era mulher. E a primeira pergunta, a líder do grupo era uma mulher, e ela fez a pergunta: quantos de nós já passamos por depressão? Todas as mulheres levantaram a mão. Todos nós homens dissemos: não, nunca passamos por isso. Lembra que todos eram pastores? E depois que a gente começou a conversar, nós descobrimos que todos nós tínhamos passado por isso. A mulher, quando está deprimida, ela sente... como é que você se sente? Eu me sinto triste, eu sinto vontade de desaparecer, não dá vontade de comer, quero dormir ou não quero dormir, são dois extremos, não me sinto bem, minha aparência está ruim, quero desaparecer, não quero conversar com ninguém. Homem é diferente. Homem, quando está deprimido, geralmente, existe exceção para tudo. Tem homem que age, que sente também a sua depressão, mas a maioria dos homens, eles, duas coisas que é normal no homem deprimido. Primeiro, irritabilidade. Homem deprimido está irritado. Então, se o seu marido começar a ficar muito irritado, você já sabe o que está acontecendo. Homem deprimido fica irritado com qualquer coisinha, irrita ele. Antes não irritava, mas agora irrita. Às vezes, e isso é outra coisa, um homem que está deprimido começa a ter um pouquinho de regressão. Ele começa a voltar, é como se ele tivesse ganhado um tempo perdido. E ele começa a fazer bobagem. Alguns deles... eu ia falar compra conversível, mas não é isso não que eu queria dizer. Mas começa a voltar no tempo, não é? Então, começa a achar que tem 18 anos, começa a botar gel no cabelo, e quem não é crente começa a fazer coisa pior. Então, é muito importante a gente entender isso. Novamente, para a mulher, a depressão é sentida, para o homem ação.
a mulher sente tristeza, o homem age irritado e geralmente com agressão. Outra coisa importante, depressão na mulher é diagnosticada pelos seus sentimentos e o homem pelo seu comportamento. E essa diferença de comportamento e sentimento é muito interessante. Deus criou o homem diferente da mulher. Deus fez assim. Deus queria diferente. Eu não sei como é que vai ser no céu, mas aqui na terra, de acordo com a Bíblia, Deus criou macho e fêmea. Não criou o terceiro sexo, não criou o quarto, é macho e fêmea. E homem age como homem, mulher age como mulher. O negócio complica quando a mulher começa a agir como homem e o homem começa a agir como mulher. E a Bíblia diz que isso é abominação, Senhor. Então, homem é diferente. Mulher, por exemplo, você vem no chá das mulheres. E no chá das mulheres, eu não estava aqui, mas me disseram que durante 40 minutos, tudo que elas queriam era tirar foto. 40 minutos tirando foto. E depois que elas tiraram foto, elas passaram 30 minutos conversando. Não está nem preocupado em comer. O negócio ali é conexão, é sentimento. O café dos homens ontem. Você chega aqui, primeira coisa que a gente faz, quando é comer? Vamos comer. Comida está pronta? A gente senta lá, ninguém fala, ninguém bate papo, um levanta, vai mostrar o carro lá fora, fala de moto, cadê essa moto? Deixa eu lá ver. O pastor Tade estava pensando de algumas atividades para nós homens, e aí ele deu algumas atividades, e uma das atividades era pescar, e era pescar no lago, e aí ele falou, aí alguém levantou a mão e falou assim, mas se a gente for para o lago, para pescar não pode falar nada, a gente fica calado o tempo todo, porque não pode espansar o peixe, talvez seja melhor fazer outra coisa. Eu fiquei calado, mas cá comigo, eu falei, o que tem errado com isso? Que bom, você ficar o dia todo calado, pescando, falando com peixe. Eu não tenho problema nenhum com isso, irmão, nenhum problema, para mim estava legal, mas aquele irmão queria conectar e depois eu vou orar por ele. Homem gosta de fazer coisa junta, né? Então quando a gente... Homem, por exemplo, quando pensa em sair com um amigo, é para fazer alguma coisa. Outra coisa que ele falou, quantos vocês querem atirar? Vamos embora, vamos embora. A gente quer fazer coisa. A mulher gosta de sentir esse sentimento, etc. Mas isso tem a ver também nos sintomas de depressão, porque a depressão na mulher sempre é diagnosticada através dos seus sentimentos, e a maioria dos testes que nós temos hoje são baseados em sentimento, e por isso as mulheres são diagnosticadas. Geralmente os testes de personalidade não medem ação ou comportamento, eles medem sentimento. Então por isso que quando o homem faz um teste e pergunta, você sente triste? Ele diz, não. Você sente deprimido? De jeito nenhum. Porque o homem está realmente querendo fazer mais coisas. E uma coisa interessante, nós temos notado um aumento dramático no índice de depressão em adolescentes e crianças. Isso é coisa nova. Nos últimos 30 anos, crianças deprimidas, crianças com essa irritada, você vê essa criancinha muito irritada, e eu vou mostrar para vocês que a culpa não é das crianças, a culpa é dos pais, no tipo de vida que nós estamos dando para os nossos filhos. Eu cresci no Rio de Janeiro nos anos 60 e 70, eu nasci em 61, vim para cá em 79, estive lá agora e lembrei um pouquinho da minha infância. Na minha infância, talvez alguns de vocês podem entender, porque relaciona com isso, a nossa infância era jogar bola de gude, era brincar de bola lá fora, era jogar pique-esconde, bandeirinha, eu não sei como é que vocês brincam lá em outros estados. No Rio de Janeiro a gente fazia isso, praia, coisas assim, era sempre lá fora, não era ver televisão, não era joguinho. Então as crianças, elas tinham uma infância muito mais saudável, muito mais saudável. As crianças de hoje, você vê que a mentezinha dela, ela começa, esse joguinho, por exemplo, os pais não entendem que esses joguinhos é excelente para os pais, porque tira a atenção dos filhos. Tem, por exemplo, gente que para fazer o filho ficar calado, a primeira coisa que faz, dá o iPad com o joguinho, ou dá o telefone com o joguinho. É excelente para os pais porque deixa você em paz, mas você está trabalhando no cérebro do seu filho e causando danos irreparáveis. Deus não criou o cérebro de uma criança para jogar joguinho.
E é por isso, então, que muitas crianças estão tendo problemas. Muitas crianças estão falando em sumir, em suicídio, em coisas assim. Muitas crianças estão irritadas. Isso não existia isso antes, porque a infância de antes era diferente. Então, você que tem filho, você que tem netos, neto é mais difícil porque os pais acham que sabem muito mais do que os avós, e quando eu era pai também achava isso. Então faz parte do ciclo da vida. Mas se você acha que televisão ou videogame é o bom para o seu filho, não é. Eu estava assistindo ontem um programa de televisão e teve um comercial, e o comercial eu acho que é do Dish, e as crianças são atrás no carro, a mãe está dirigindo e tem um coelho do lado, uma coisa absurda, o coelho não fica do lado da gente, mas tudo bem, o coelho faz o símbolo do Dish, e as crianças atrás fazendo barulho, e a mãe não sabe o que fazer, e o coelho levanta e dá um iPad e diz assim: não se preocupe, eu já programei todos os desenhos deles e eles vão ficar quietinhos. E a mãe falou: você salvou a minha vida. Alguns pais vêm para a igreja. Quando eu era criança, os nossos pais obrigavam a gente a trazer a Bíblia para a igreja. Hoje os pais obrigam os seus filhos a trazer o iPad para a igreja, o telefone para a igreja. E a primeira coisa que dá aos filhos: desculpe se eu estou falando com alguém, e você diz: pastor, isso é para mim? É para você mesmo. Eu não estou pedindo isso, é para você. Para com isso. Dá trabalho? Dá. Minhas netas não são exemplos de educação, nada, porque elas são crianças, e as duas são crianças normais e agem de forma, mas nesse ponto, meu filho e a Nora está fazendo um bom trabalho. Não dá joguinho para eles ou televisão. A televisão e o joguinho para eles é recompensa. Eles só recebem em alguns momentos para recompensa. Leitura, gastar tempo é muito mais importante. Eu acho que isso é importante porque o problema é que está tendo um aumento dramático de crianças e adolescentes com depressão. Vários personagens bíblicos tiveram depressão. O pastor Max pegou uma mensagem fabulosa, uma excelente mensagem. Se você não esteve aqui na sexta-feira, ela está disponível na página da nossa igreja, sobre Elias. Ele usou o termo desanimado e eu falei com ele: eu mantenho esse termo porque eu vou falar sobre depressão para não ficar batido muitas vezes, mas e ele não tínhamos combinado sobre isso. É o Espírito Santo de Deus. Claramente Elias, em 1 Reis 19, está deprimido. Jonas é outro exemplo de um homem que entrou em depressão grave ao ponto de querer morrer. Jeremias, Rebeca, sem dúvida, Leia, Raquel, e eu coloco Jesus entre parênteses com um ponto de exclamação, porque algumas pessoas ficam desconfortáveis com isso, mas se eu entendo depressão da forma que eu entendo, que na verdade é algo que todos nós humanos passamos, que Deus nos desenhou dessa forma, Jesus foi humano, como eu e você somos humanos, eu pessoalmente não tenho nenhuma dúvida que Jesus, quando estava no jardim do Getsemane, estava passando por um momento de depressão. E quando Jesus estava na cruz, muitas pessoas não entendem. Quando Jesus estava na cruz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, meu Deus, por que me desamparaste? Eu já ouvi mensagens sobre isso, dizendo que naquele momento Deus virou o rosto. Nada disso. Jesus naquele momento sentiu-se abandonado. E tudo que ele está fazendo, ele está citando um salmo. É um salmo que Davi escreveu, e ele abre a boca e cita as escrituras. Como eu poderia dizer: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Jesus cita um salmo: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Eu me sinto exatamente como Davi se sentiu quando escreveu esse salmo. Então, o que eu quero mostrar para vocês, se esses homens e mulheres, que são homens e mulheres, exemplos para nós, passaram por isso, eu e você vamos passar, e não é o fim do mundo. Muito importante a gente entender umas coisas básicas sobre depressão. Poucas pessoas recebem tratamento ou ajuda, porque a gente acha que existe um estigma na depressão. Então as pessoas, quando passam por depressão, em vez de buscar tratamento ou ajuda, elas simplesmente acham que vai passar. E o que acontece é que às vezes não passa, muitas vezes piora. Existem, como eu disse, pensamentos errados, pessoas acham que não é espiritual, que é demônio, pessoas têm problema com antidepressivos, achando que crente não pode tomar de jeito nenhum. O que acontece então é que essas pessoas ficam piores. Qual o propósito de Deus? Se Deus nos desenhou com estarmos propensos a passar a depressão,
a pergunta é: qual o propósito de Deus para isso? Por que Deus fez isso? E a resposta é para nos tirar do perigo. Deus nos desenhou a passar por problema, por depressão, para nos tirar do perigo. Da mesma forma que quando eu coloco a mão em algo quente, eu tiro minha mão, um mecanismo de defesa, é um mecanismo de defesa da nossa alma, para nos tirar do perigo, para remover o que está causando esse estado de depressão. Seja alguma coisa física, geográfica, ou uma situação ou psicológica. É, na verdade, um mecanismo de defesa. Muito bem, vamos entender a depressão moderna. E eu digo moderna porque esse não era um problema de 100 anos atrás, esse não era um problema de 200 anos atrás. A depressão é uma epidemia hoje, por causa do tipo de vida que nós vivemos. Da mesma forma que o câncer não era um problema 100 anos atrás, hoje é, pelo tipo de comida que a gente come. Depressão é um problema moderno. Existem dois tipos de depressão, mas geralmente a depressão é causada por mudanças drásticas no nível de estresse, e essa é a palavra-chave. Aquilo que causa estresse devido ao tipo de vida acelerado que vivemos e o abuso do centro de prazer do cérebro. Deixa eu explicar isso para vocês. Existe uma explicação fisiológica que não vem ao caso, eu não sou médico, mas o nosso cérebro tem uma partezinha nele que é o que a gente chama em psicologia o centro de prazer. E o centro de prazer é um lugar no cérebro que faz você sentir prazer em algumas coisas. Por exemplo, uma boa comida, uma boa música, uma arte, um cenário bonito, um relacionamento amoroso entre o homem e a mulher casado. Deus desenhou o homem para sentir prazer. O problema é que muitas vezes nós abusamos excessivamente desse prazer. Quando a gente come demais, por exemplo. Toda vez que há extremos. Quando você vai numa montanha russa, nada mais é do que você sai, aquele prazer, um rush, aquele prazer, você está abusando. Tudo bem. Por que jovens amam estar em montanha-russa e depois você passa dos 30, 40, 50 anos e você não quer mais? Porque você já abusou bastante e você diz, não é mais para mim. Aquilo era quando eu tinha 20 anos, mas não é mais para mim hoje. E se você continuar fazendo isso, você vai começar tendo problema. Porque o seu cérebro, o seu corpo não é mais o mesmo. Você está mudando e a gente tem que encarar isso. Então, existem essas mudanças que está acontecendo hoje. O que acontece hoje é que o tipo de vida que a gente vive, trabalha, vai, faz. A gente vai, eu não vou porque eu não gosto muito do McDonald's, a única coisa que eu gosto do McDonald's é o sorvetinho que eles têm lá. Mas a pessoa vai no drive-thru, o que ela quer? Rápido. Agora até o Starbucks tem drive-thru. E você quer, me dá o meu café que eu tenho que ir embora. O que acontece é que a gente está vivendo uma vida muito rápida. E Deus nos fez, como disse um professor meu, para uma viagem de camelo. O que ele quis dizer com isso? Eu vou ler o que meu professor escreveu no seu livro. Ele disse o seguinte: o estresse na nossa vida é como um carro esportivo de alta potência. O meu carro, por exemplo, que eu tenho, é um Nissan 370Z, 6 marchas, muito forte. Eu tenho um prazer tremendo de dirigir aquele carro. A gasolina dele tem que ser premium, um carro rápido. E às vezes eu saio, ainda mais quando o dia está bonito assim, eu gosto de abaixar a capota. E ela só gosta se estiver quente. E aí às vezes eu entro no carro, ela fala assim, mas não pode abaixar a capota. Mas por que eu vou andar nesse carro com a capota? Aí diz assim, pastor, o senhor mora em Pacífica. Tem problema, tem rira no meu carro, meu amigo. Às vezes eu abaixo a capota e ligo o rira. O negócio é andar nele. E a gente vai no carro, às vezes assim, a gente vai 20, 30 minutos, eu estou lá, porque meu carro vai lá embaixo, parece que está em cima do asfalto. E depois de 20, 30 minutos, ele diz assim, ai, que saudade do meu Jeep. Por quê, irmãos? Porque o meu carro é um carro esporte. E ele diz o seguinte, outra analogia é pensar de estresse como um carro esportivo de alta potência na pista rápida. Carros esportivos podem viajar muito rápido em uma viagem curta. Carros esportivos são projetados para viagem de não são projetados para viagem de longa distância. A gasolina que eles usam é de alta octanagem e o motor é ajustado quase à beira da destruição.
Assim, o motor do carro esporte é capaz de uma breve explosão de alta velocidade. Big deal, grande coisa. Mas pode ir à distância? Não, não pode. Então, se você tentar viver uma vida de auto-octanagem, não se surpreenda se o seu, entre aspas, motor desintegra após a primeira volta. Ele diz, nós não fomos projetados para esse tipo de estilo de vida. Nós fomos projetados para uma viagem de camelo. Nós fomos criados para terminar a corrida e não para ganhar. Isso significa que precisamos de ter um tempo grande de descanso e recuperação em nossas vidas ocupadas. Deus não nos criou para viver da forma que a gente está vivendo, irmãos. Deus não nos criou para viver dessa forma de trabalhar 40, 50 horas por dia, por semana, 70 horas por semana, 40 horas não, tudo bem, mas 70 horas, 6 dias por semana, 12 horas por dia. Deus não criou você para limpar 8 casas por dia. Isso dá dinheiro, mas destrói a tua saúde. Deus não criou você para isso. E o que acontece então é que nós estamos vivendo fora do plano original de Deus e pagando um preço muito alto por isso. Deixa eu correr, porque o tempo está passando, e eu quero falar então que há ajuda para a depressão. Por isso que eu pedi o Fernando para cantar um hino sobre esperança. Se nós encararmos de frente, melhor para nós. 2 tipos de depressão. A primeira é chamada de endógena. Endo, do grego, quer dizer dentro. A gena vem, tá vendo? Por isso que não pode ter celular, porque tira a minha concentração. Então, desliga esse celular ou queima ele em nome de Jesus. Endógena, então, ela vem de dentro. São depressões neurobiológicas. Algumas pessoas são... Eu quero enfatizar que isso é raro. A população que sofre disso é muito pequena. Mas tem pessoas que geneticamente são mais propensas à depressão que outro, porque elas têm desequilíbrio de hormônios. E essa depressão, novamente, ela precisa de ser tratada porque ela é genética. E ela também pode ser causada por estresse. Isso é importante, porque estresse você pode fazer alguma coisa por isso. E o estresse, então, o que ele faz? Ele causa desequilíbrio dos hormônios. Então, esse tipo de depressão, ela é melhor tratada com medicamentos ou antidepressivos. Então, se uma pessoa tem um alto nível de estresse, não está tratando de estresse, o que é a primeira coisa que o psiquiatra faz? Dá remédio. Qual o problema de dar remédio? O remédio trata 2 sintomas e não dá causa. Resolve logo, mas não trata do problema. Então, o que ela precisa? Então, ela não precisa somente, eu não coloquei aí, mas um bom psiquiatra, o que ele faz? Ele dá remédio, mas altamente também dá terapia. Ninguém deve tomar remédio sem ter uma terapia, porque a terapia ela ajuda você a diminuir o nível de estresse. E além disso, porque nós somos crentes, o que a gente faz também? A gente ora, da mesma forma que quando está gripado a gente ora. Então, se uma pessoa tem esse tipo de depressão, que são depressão clínica, causada por desequilíbrio hormonal, por pessoa que tem problema genético, ou alto nível de estresse, ela vai no psiquiatra, toma remédio, mas ela precisa de acompanhar com uma terapia de redução de estresse. Esse não é o nosso problema. A maioria, o caso de depressão endógena é muito pequeno, a não ser a causada por estresse, que na verdade podia ser resolvida de outra forma, que é a segundo tipo, que é a exógena. A exógena é que vem de fora, e essa é psicológica. Esse tipo de depressão, a maioria das pessoas, eu não sei a porcentagem, mas a maior número de pessoas deprimidas, a depressão é exógena, é causada por alguma coisa exterior. E, na verdade, é uma resistência a abrir a mão, a deixar e aceitar o inevitável. E eu quero falar um pouquinho, em 10 minutos, sobre esse tipo de depressão. Porque esse tipo de depressão nunca é tratada, mas ela sempre é resolvida, na medida que nós aprendemos a descobrir o verdadeiro significado da nossa perda, porque ela é reação a algum tipo de perda, a abrir mão, como diz no inglês, let go. E eu queria ajudar a todas as pessoas que estão me ouvindo hoje, tanto na igreja ou através do vídeo, a você aprender a lidar com isso, porque a maioria dos casos é exatamente esse. O problema que a gente encontra, que é que se nós não resolvermos a perda,
ela se torna endogênica e então é preciso medicamento. Toda perda, muito importante a gente entender isso, toda perda, quando nós passamos por perdas, o nosso organismo foi desenhado por Deus para entrar em depressão. E é um momento para avaliação da situação e de nós mesmos. Eu falo com muito respeito, Maxwell hoje é pastor, e ele me ligou para conversar a respeito de um assunto, e eu perguntei a ele, do seu pastor, o apóstolo Sinomar, como é que ele está, sabe que ele perdeu a sua esposa, e o Maxwell me dizia assim, olha, ele está lidando, ele está trabalhando, ele parece um menino de 18 anos. E quando ele me falava isso, eu estou dizendo, ele passou por uma perda, ele está lidando com ela, mas ele não conseguiu ainda lidar com ela. Alguém tem que parar, falar para ele, para tudo, e lida com isso. Porque o problema é o seguinte, se a gente não lidar com a nossa depressão, com a nossa perda, ela vai aumentando, porque o problema não é a perda, mas a nossa percepção da perda. Toda vez que a gente passa por uma perda, a gente tem que entender a nossa percepção da perda. Pense, por exemplo, em alguns tipos de perda. Mulher que perde uma criança na sua gravidez, perda de um filho, através de uma morte súbita, perda de um ente querido pela morte, perda de um relacionamento devido à separação e divórcio, perda de um trabalho, casa, um político que perde uma eleição, a perda do nosso templo aqui na nossa igreja, por exemplo. Toda perda tem um significado. E a gente então tem que entender essa perda. Às vezes você tem uma pessoa na sua família que está doente, você teme que vai perder essa pessoa, a perda da saúde. Várias pessoas, à medida que elas envelhecem, elas entram em depressão porque estão perdendo a beleza que um dia elas tinham, ou achavam que tinham, o vigor que elas tinham, achavam que tinham, e elas não conseguem lidar com isso. E o problema então é a gente poder entender isso. Então, existem vários tipos de perdas, irmãos. Há perdas necessárias que fazem parte do ciclo da vida e fazem parte então da realização da nossa vida, do nosso crescimento como indivíduo. Todos nós, por exemplo, se você tem a minha idade, 52 anos de idade, hoje eu não tenho mais nenhum, meus tios mesmo, todos os meus tios, de parte de mãe, já faleceram. Eu tenho uma tia que foi casada com meu tio de parte de mãe, meus avós já faleceram, parte de pai, meu tio já foi, só tem minha tia. À medida que você vai envelhecendo, seus tios vão morrendo, seus amigos vão, seus avós, isso faz parte da vida, irmãos. Hoje, nossa casa, eu e Tereza, nossos filhos já se casaram. Esses dias essa semana mesmo, eu estava fazendo exercício. Eu tenho um quarto lá em casa, onde eu tenho o meu gabinete, meu escritório, e nesse quarto eu tenho minha máquina, minha esteira. Então, às vezes ali eu estudo, ali eu faço minha esteira, ali eu vejo programa de televisão, geralmente notícia. E eu estava fazendo ali, de repente, minha mente, fazendo ali a esteira, voltou, e eu lembrei que aquele quarto era do meu filho. Muito poucos anos atrás, ele estava lá, hoje ele já é casado, já tem 2 filhas, agora arrumou um cachorro ainda para não sei porquê. O pastor Mag disse que a gente vai cuidar dele, eu disse não, em nome de Jesus não. Quem teve cachorro e se livra dele, é igualzinho o hino que Josi cantou quando a sogra casou. Livre estou, livre estou. Aleluia, pela fé livre estou. Ela não sabia disso, mas você cantou, eu ouvi. Queridos, o que acontece então é que a gente tem que entender que a vida é assim, é o ciclo da vida. E você vai passar de perdas. E o que acontece? O pai, o homem ou a mulher que não entende isso, fica chorando, tentando voltar ao passado, só vive deprimido. Existe outro tipo de perdas que tem a ver com o mundo caído que nós vivemos. Porque existem vários tipos de perdas. E faz parte do mundo caído que a gente vive. Então, pessoas que nos traem, pessoas que nos maltratam, pessoas que falam mal da gente. E o que a gente vai fazer, irmão? Você não vai mudar o mundo, você só pode mudar você. Você não tem poder de mudar ninguém, você só pode mudar você. Então, em vez de ficar com raiva, você tem que lidar com isso. E existe outros tipos de perda que tem a ver com a nossa má decisão, estupidez. Falava com um irmão que disse que perdeu $30 mil essa semana. Eu falei para ele, mas por quê? Porque eu investi nesse negócio. Eu falei, mas por que você não falou comigo? Eu falaria para você, como eu falei para outro, não investe, porque você vai perder. E ele falou assim, a culpa é minha. Eu falei, amém por isso. Graças a Deus que você pode ganhar outro dinheiro. E a gente faz decisão errada, compra o carro errado, compra a casa errada. Há perdas. Seja qual for o tipo de perda, você tem que aprender a lidar com isso.
porque senão a depressão vai entrar. Deus permite ela entrar, mas você tem que aprender a lidar com isso para você sair logo. O problema não é ficar resfriado, o problema não é ficar com febre, o problema é não tratar da febre nem do resfriado, o problema não é entrar em depressão, o problema é não tratar da depressão. Muito bem, então vamos rapidinho. Nós só vamos resolver a nossa perda quando nós entendermos claramente a perda e aprender a abrir mão e aceitar, a dizer adeus, a dizer let go. Novamente, o problema não são as perdas, mas o nosso apego às coisas que perdemos. E o grande exemplo é a mulher de Ló. O problema dela é o apego que ela tinha a Sodoma. E o problema, às vezes, é o apego que a gente tem àquilo que nós perdemos. E, às vezes, Deus permite uma perda na nossa vida, exatamente por isso. Porque a gente está muito apegado com ela. E Jesus quer ser o nosso Senhor absoluto. É o que nós aprendemos na série Fã, não, seguidor sim. Aliás, quando acabou o culto da semana passada, alguém veio para mim e falou assim: pastor, minha esposa não estava entendendo bem, ela ficou orando, Senhor, me ajuda a ser um fã teu. Aí depois ela disse: pastor, na hora eu não entendi, essa criança estava fazendo barulho. Eu falei: não, irmã, não ora dessa forma, pede a Deus para ser um seguidor, mas não fã, por favor, em nome de Jesus. Ok, vamos olhar a vida de Jó, porque a vida de Jó é importante. E são 7 pontos, e eu vou dar eles rapidinho. Você conhece o livro de Jó, 42 capítulos, poesia bíblica, último, talvez o livro mais antigo da Bíblia. Primeiros 3 capítulos de Jó, nós temos o prólogo da história. Nós sabemos por que Jó está sofrendo. Nós sabemos que Deus deu a Satanás que pediu para afligir a Jó. Jó não sabe nada disso. O que Jó sabe é que ele tinha muita coisa, um dia ele perdeu tudo. Deus não nos diz o porquê das coisas. Aliás, muitas vezes que a gente sofre sem saber porquê. E em vez de você perguntar porquê, pergunta para quê. Porque eu descubro que na minha vida, quase sempre Deus nunca responde o meu porquê. E Jó não sabia, morreu sem saber, o livro acaba sem saber. E Jó passa por muitas perdas. E do capítulo 4 até o capítulo 41, ele lida com essa perda. E daí eu tiro esses 7 pontos. E o que acontece então é que no finalzinho do capítulo, uma vez que ele aprende, que lida com elas, Deus transforma a vida dele. Como é que Jó passou por isso e venceu? Se ele passou, a gente pode passar também. O livro de Jó é um livro real. Eu creio que Jó era um personagem histórico, mas claramente o que nós temos ali é uma poesia e existem exageros. E exagero faz parte de poesia, são hipérboles. Então você vê que o escritor está usando vários exageros, ele perde tudo ao mesmo tempo. O que eu quero mostrar para vocês é que o livro de Jó não deve ser visto de forma literal, mas o significado dele. Possivelmente existiu um homem chamado Jó que teve grandes perdas, é isso que o livro diz. E como é que ele lidou com tudo isso? Como é que ele passou por tudo isso? Como é que ele foi capaz de sair vencedor? Porque se ele foi capaz, eu e você podemos sair também. 7 pontos, número 1. Primeiro, reconheça a depressão e dê permissão a você mesmo de chorar a sua perda. Enquanto você nega, você nunca vai sair dela. Então, a primeira coisa, quando você estiver passando por alguma perda, seja qual for, uma pessoa está doente, um irmão está doente, uma irmã está doente, uma criança está enferma, perdeu o trabalho, seja qual for a perda, reconheça a perda e dê permissão de você chorar essa perda. Jó faz isso. Ele diz: eu perdi tudo, eu vim nu, vou sair nu. Ele senta entre cinzas. É importante você reconhecer que você está deprimido, que você está triste, que você está agindo de forma irritada, que você acha que você não é ninguém, que o final chegou, e chorar por isso. Isso é bom. Segundo, você tem que identificar a perda. Muito importante. O que você perdeu? Olha, o que eu perdi foi, Jó falou, eu perdi meus filhos, eu perdi minha possessão, eu perdi meus bens, eu perdi o amor e o respeito da minha esposa, eu perdi o amor e o respeito dos meus filhos. E você encarar, olha, está acontecendo isso, eu perdi isso, perdi isso. Não ficar tentando dizer outra coisa. Identifica a perda. Isso que Jó faz no capítulo 3, ele chega ao ponto de amaldiçoar o dia do seu nascimento. O homem está realmente chorando a perda dele. Número 3, very importante, descubra o significado da perda.
Olha essa frase importantíssima: você só pode resolver a perda quando você entender a real perda. Quando nós perdemos o nosso templo, levou 4 anos para a igreja, e por isso que Deus nos permitiu ficar 4 anos lá, descobrir o que esse templo significava para nós. E por isso Deus trabalhou conosco ali naquela warehouse. O que significa para você aquele trabalho que você perdeu? E Jó sabia que o significado da perda dele, na verdade, era muito maior do que os seus filhos, por mais triste que ele estava, mas era o temor que ele tinha desde o início da sua vida. Ele disse: olha, o que eu temia aconteceu comigo. Olha, talvez aquela perda significa a perda da sua dignidade, a perda da sua honestidade, a perda da sua integridade. E você tem que detectar, identificar e falar: ok, essa perda foi grande, mas na verdade ela foi grande porque o significado dela para mim era esse. Número 4, você tem que aceitar a realidade da perda. Muito importante isso. Jó chegou ao ponto que ele teve que aceitar. Nós não temos tempo, mas ele teve que aceitar. O capítulo 19 é muito interessante, porque nesse capítulo ele diz assim: olha, 10 vezes vocês, meus amigos, vieram contra mim, e ele entendeu a sua humilhação, e ele chega a um ponto no capítulo 19 que ele reconhece claramente a realidade de quem ele era e aonde ele estava. Aí você chega no número 5, que é, finalmente, uma vez que você lida com o número 1, 2 e 3, o problema é a gente querer que as pessoas cheguem no número 4 sem passar por 1, 2 e 3. E é por isso que não resolve quando alguém está sofrendo, você fala assim: abre mão, Deus vai te dar outra esposa, Deus vai te dar outro filho. Não adianta, irmão, Deus vai te dar outro trabalho. Se ela não passar pelo 1, 2 e 3, não tem como. Primeiro, tem que reconhecer a depressão, dar permissão de chorar, tem que identificar a perda, tem que descobrir o significado real para depois poder aceitar a realidade da perda. E é isso que Jó faz. E no capítulo novamente 19, é muito interessante que chega um momento no capítulo 19, no finalzinho dele, diz assim: aqui termina as palavras de Jó. E quando termina as palavras de Jó, no capítulo, já, aí não é mais no capítulo 19, já é no capítulo 31, 32, tem um momento que diz assim: aqui termina as palavras de Jó. O escritor dizendo assim: Jó agora entendeu, Jó finalmente aceitou a realidade da sua perda, e ele está pronto então para chegar no ponto número 5, que é abrir mão e let go. Então, quando Jó chega nesse momento na sua vida e ele consegue abrir mão, Deus começa a trabalhar com ele. E esse ponto é importantíssimo, é isso que a gente quer que as pessoas cheguem. E número 6, uma vez que você aprende e diz assim: olha, não tem jeito mais, a esposa foi embora, o esposo foi embora, o irmão morreu, a irmã morreu, o filho acabou, foi embora, minha casa está vazia, não vão voltar mais, o trabalho foi embora, aí você pode então aprender com a sua perda. E Jó então no capítulo 42, é onde termina o livro de Jó, claramente ele diz assim: olha, valeu a pena, não foi fácil, não mudou nada, que a situação dele não tinha mudado, mas agora eu estou começando a entender o porquê Deus permitiu isso. E o Jó do capítulo 42 é muito melhor e muito mais profundo, e muito mais espiritual, e muito mais maduro do que o Jó do capítulo 1, 2 e 3. E aí, chega no capítulo, no verso de número, no número 7, mas antes de dar o número 7, eu queria que você lesse comigo essa frase aí, muito importante, juntos: Deus não causa tragédia